eu tenho certeza que o Brasil só vai ter jeito na hora da prisão do Bolsonaro. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Como vocês viram, no show de ontem, em Maceió, Nando Reis pediu a prisão do Bolsonaro. Esse é o desejo de muitas pessoas no Brasil. Enquanto isso, o canal ICL Notícias mostrou, hoje, uma notícia exclusiva sobre o caso Marielle Franco. Segundo o canal, Rony Lessa teria mencionado o envolvimento de uma pessoa, com foro privilegiado, no caso. Pois bem, no Brasil, quem tem foro privilegiado é o presidente da República, vice-presidente, ministros, deputados federais e senadores. Além de juízes, de instâncias superiores. Bem, ela era do Rio, e combatia milícias. Então, nós já podemos imaginar quem poderia estar envolvido. Agora, só nos resta aguardar para saber se a informação procede, e quem pode estar envolvido. O inquérito que investiga aí o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista, Anderson Gomes, ele foi enviado pelo Ministério Público ao Superior Tribunal de Justiça. E essa notícia foi divulgada pelo jornal O Globo. Eu explico por que aconteceu essa mudança. Essa mudança ela foi causada porque surgiram novas suspeitas do envolvimento desse personagem aí, que é o ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão. Pois bem, ele já tinha sido alvo de uma denúncia de tentativa de atrapalhar as investigações do caso Marielle, mas essa denúncia foi rejeitada pela Justiça do Rio. Agora o nome de Brazão voltou a ser citado no caso Marielle com a delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz. Por conta do cargo do Domingos Brazão, no Tribunal de Contas do Estado, foi pedida, então, essa mudança de foro. Pois bem, para quem não se lembra, estranhamente, o Bolsonaro concedeu passaporte diplomático para a família do Domingos Brazão, em 2019, quando este já era suspeito de envolvimento no caso Marielle. Portanto, ainda tem muita coisa para ser esclarecida. Bem, essas são as informações que sabemos até agora. Com certeza, virão outras ainda mais bombásticas, nos próximos dias, ou semanas. Enquanto isso, Lula lançou, hoje, um plano para reindustrializar o Brasil, chamado Nova Indústria. Será que o plano será suficiente para reverter a desindustrialização do Brasil? Plano importantíssimo, Como a gente tem falado, os economistas que a gente entrevista aqui, das dificuldades brasileiras da indústria. O nome já tem uma novidade, Nova Indústria Brasil, Porque esse governo, Tiago, bom dia de novo, Esse governo fala em neoindustrialização. Tinha essa polêmica sobre o nome, mas como a ideia é que seja um plano de Estado, não de governo, o Tiago já falou, um plano para 10 anos, até 2033, escolheu-se o nome Nova Indústria Brasil. E tem 6 missões. Quais são essas missões? Cadeias agroindustriais. Sabe o que é isso daqui? A ideia é que o PIB do agro no Brasil, a parte de agroindústria, fertilizantes, defensivos agrícolas, o que tem a ver com a indústria, aumente a participação desse PIB agroindústria e fique em 50%. Então, metade do PIB do agro conte com a participação desse subsetor, digamos, da agroindústria. Saúde, aqui entra a questão do conteúdo local. Qual que é a ideia dos ministérios? É um grande plano, envolve quase 20 ministérios. Hoje, no lançamento do plano do presidente Lula, lá no Palácio do Planalto, vai ter representantes de 20 ministérios e BNDES. Aqui a ideia do conteúdo local, Tiago, qual que é? Produzir até 70% de necessidades do Brasil com medicamentos, vacinas e outras questões ligadas à saúde, produção no Brasil, a questão do conteúdo local. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, aqui a meta é diminuir em 20% o percurso casa-trabalho dos brasileiros com investimentos nessa área. Mas tem mais coisa. Vamos aqui que tem mais coisa do Nova Indústria Brasil. Transformação digital da indústria. Aqui a leitura que a gente tem um bom setor de TI no Brasil, mas esse setor não está na indústria. Então a gente tem nos serviços isso já bem azeitado e na indústria a participação ainda é muito pequena. A ideia é que isso chegue em 90% das indústrias brasileiras. Bioeconomia, descarbonização e transição energética. Também é bem importante. Soberania e defesa nacionais é que também a gente consiga, das necessidades, o que a defesa chama de pontos críticos, 50% seja de conteúdo local, produção nacional. Essas são as missões, Tiago. Bem, o mercado odiou o plano. Então, isso quer dizer que o plano deve ter muitas coisas boas para o povo brasileiro. Quando o mercado odeia, é porque é bom para o povo.
Enquanto isso, Lula sancionou, hoje, o orçamento de 2024, com um veto de 5,4 bilhões de reais. O líder do governo no Senado, no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, acabou de dar uma declaração aqui, eu estava ali acompanhando, e ele justificou, na verdade, que esse corte, deu a justificativa do governo, que esse corte, esse veto do presidente Lula nas emendas de comissão, ele não é destinado ao PAC, mas para acomodar recursos de uma maneira geral, isso porque a inflação fechou 2023 num ritmo menor do que o governo esperava, há uma expectativa de baixa inflação também para esses meses, por isso, a previsão do governo aí de arrecadação de receita encolheu, então isso teve que ser reacomodado. Mas ainda vai ter conversas aí da ministra do Planejamento, com a área política do governo, também com o Congresso Nacional, para falar sobre a recomposição aí desses valores. A reunião terminou agora há pouco, já foi sancionada a lei orçamentária de 2024, um orçamento que traz aí 5,5 trilhões em despesas, Em emendas parlamentares são 53 bilhões de reais, no texto aprovado pelo Congresso Nacional. As emendas individuais somam 25 bilhões de reais, o pagamento delas é obrigatório, as emendas de bancada também 11 bilhões, pagamento obrigatório, e o veto do governo veio justamente no que não é de pagamento obrigatório, que são as emendas de comissão. Para finalizar o vídeo, fiquem com esse importante recado do professor Tarcísio Weise sobre uma doença que está se espalhando no Brasil, mais uma vez. Prestes a começar a vacinação na rede pública de saúde no Brasil, a vacinação contra a dengue, o Brasil registrou uma explosão de casos de dengue neste início de ano de 2024, se comparado com os 2 meses iniciais de 2023. Em 2024, foram quase 56 mil diagnósticos registrados, mais do que o dobro do que 22 mil registrados no início do ano passado. Interessante isso. A única notícia boa é que as mortes diminuíram. Este ano foram registradas até o momento apenas 6 mortes. Apenas não, 6 pessoas perderam a vida, contra 8 em 2023, no mesmo período. O Ministério da Saúde recebeu no sábado, dia 20 de janeiro, 750 mil das 5 milhões e 200 mil doses da Qdenga, compradas junto ao laboratório japonês Takeda. E a imunização deve começar na primeira semana de fevereiro para grupos específicos. Por que o governo não compra mais vacina? Porque o laboratório não tem vacina disponível para vender. Não está conseguindo produzir. É um laboratório pequeno a princípio. E a vacina brasileira que o Butantan está desenvolvendo ainda não está pronta. Pessoal, cada um de nós, e aí eu vou falar de uma região a qual eu moro, que é bastante atingida pela dengue agora, tem que fazer sua parte. Não pode deixar a água parada. Nem que seja na tampinha da garrafa PET. Tem que limpar tudo. É o primeiro passo para começar a cortar os efeitos da dengue.